A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste nesse momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Hoje nós vamos fazer uma leitura típica do livro de Números. Nós vamos ler Números, capítulo 26, se eu não me engano. Sim, capítulo 26. E vai ser um capítulo típico e característico do livro de Números, onde nós vamos ver o relato, outros censos que o Senhor vai mandar Moisés fazer e a contagem de homens capazes para a batalha de cada tribo. E será somente este um capítulo que nós vamos ler hoje, capítulo 26 de Números. Mas antes de nós irmos à leitura, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever no canal e acionar o sininho para você poder receber notificações todos os dias. Nós postamos um vídeo aqui de uma leitura diária todos os dias. Então, se você quiser participar conosco neste ano todo, fica o convite a você para se inscrever no canal. Também não esqueça de deixar um comentário, dar um like e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. Vamos então à leitura de hoje? Hoje é 13 de fevereiro, a segunda numeração de Israel. 24 mil israelitas morreram recentemente da praga, e outros, sem dúvida, foram mortos na conquista de Moabe. A morte natural também cobrou seu preço nos últimos 40 anos. Portanto, em antecipação à conquista da terra de Canaã, é mais uma vez um bom momento para Israel determinar sua força militar por meio de um censo. Saber-se-á que, desde o último censo, há aproximadamente 1.800 homens a menos com idade superior a 20 anos. Isto é, um total de 601.730. Mas há também um aumento de cerca de 700 levitas, 23 mil, para realizar o serviço religioso. 5 das tribos têm menos homens do que no primeiro censo, enquanto 7 tribos aumentaram em número. O censo também fornecerá a base para dividir a terra de Canaã, uma vez ocupada pelos israelitas. Então vamos a Números 26. Nós vamos ler todo o capítulo de Números 26. O censo de todos os israelitas. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. O filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirão. Estes Datã e Abirão são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. A palavra do Senhor abre um parênteses aqui, para lembrar o leitor do grave pecado que Datã, Abirão e Corá e outros cometeram, mas como nós vimos anteriormente, os filhos de Corá, alguns filhos dele não morreu quando a terra abriu, quando Deus executou aquele juízo contra a família de Corá. Certamente esses são os filhos de Corá que recusaram participar da rebelião do seu pai.
Vamos seguir em frente. Versículo 12. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arodi, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Perez, a família dos Perezitas. E é deste filho de Judá, Perez, que vai vir o rei Davi e, posteriormente, o grande prometido da linhagem de Judá, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, vai vir da linhagem de Perez, de Judá. A família dos Perezitas. De Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Perez foram de Esrom, a família dos Esronitas. De Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaelelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Você vai lembrar que, perto de morrer, Jacó chamou José, mandou chamar os seus dois filhos, Manassés e Efraim, e tomou Manassés e Efraim para ser seus próprios filhos. Manassés e Efraim ficaram no lugar de Levi, que não terá uma tribo de guerreiros, de soldados. A tribo de Levi ficou separada. Deus separou a tribo de Levi para ser a tribo dos sacerdotes, a tribo dos obreiros do tabernáculo e posteriormente do templo. E o próprio José passa a ser representado então por seus dois filhos. É uma glória a mais que José recebe no meio de todos os seus irmãos, que ele é lembrado por dois filhos e não só por seu próprio nome. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gerezitas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, de Siquém, a família dos Siquemitas, de Semida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Maclá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés.
Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. São estes os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Asser foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. De Jazeel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naftali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730. E aí você vai lembrar que no começo, quando Deus manda Moisés fazer o primeiro censo, com a primeira geração que saiu do Egito, era aproximadamente 600.000 homens preparados para a guerra. Agora já se passaram 40 anos no deserto. O povo vem vagando pelo deserto, o povo vem se rebelando contra o Senhor e Deus vem tendo misericórdia do povo, mas vem executando juízo também. E mesmo assim, Deus tem preservado esta nação que Ele mesmo separou, e os números de homens para a guerra são praticamente o mesmo. É aproximadamente 0,05% a diferença entre o número de homens capazes para a guerra no começo do deserto, no começo dos 40 anos, com a quantidade de homens agora. Deus, por sua graça e por seu poder, vem preservando Israel no deserto. E é exatamente isso que Ele faz por nós, não é verdade? É a graça e a misericórdia do Senhor que nos sustenta dia após dia, que nos faz crescer, que nos dá, abre portas para nós, para que nós possamos conquistar realizações nas nossas vidas. Tudo isso é a graça e a misericórdia do Senhor sobre os seus filhos. Vamos continuar então. A lei a respeito da divisão da terra. O Senhor disse a Moisés: a este se repartirá a terra em herança, segundo o censo. A tribo mais numerosa você dará herança maior, e à pequena você dará herança menor. A herança será dada a cada tribo em proporção ao seu número. Todavia, a terra será repartida por sorteio. Eles a herdarão segundo os nomes das tribos de seus pais. A herança deles será repartida por sorteio
entre as tribos maiores e menores. Vamos continuar. O censo dos levitas. São estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gesonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. São estas as famílias de Levi. A família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate gerou Amrão. A mulher de Amrão chamava-se Joquebede, filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito. De Arão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho diante do Senhor. Dos levitas foram contados 23.000. Todos os homens de 1 mês de idade para cima. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança com os outros. Porque Deus separou a tribo de Levi entre todo o povo de Israel para ser o seu povo escolhido entre os escolhidos, para ser os obreiros do tabernáculo, do templo do Senhor, da tenda do encontro. E Deus disse a eles: vocês não terão terras, vocês não terão heranças. Eu serei a herança de vocês. Então, eles tinham uma herança ainda mais especial, ainda mais valiosa, que era o próprio Senhor Deus como a herança deles. São estes os que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Entre estes, porém, não havia nenhum dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto do Sinai. Você entendeu este versículo 64? Aqui a palavra do Senhor está dizendo que morreu todos os homens que saíram do Egito e participaram da rebelião, que participaram da apostasia junto com Corá e Abirão e Datã e os 250 homens. Todos aqueles homens, aqueles 600.000 homens já morreram. Esta contagem aqui é a nova geração que não foi culpada daquele pecado, porque eram jovens demais, porque nasceram no deserto, porque recusaram participar daquela rebeldia. Esta é a nova geração que Deus vai usar para conquistar a terra prometida. Porque o Senhor tinha dito a respeito deles, daqueles que rebeliaram no deserto, saíram do Egito, viu tudo que Deus fez no Egito, tinha plena consciência do poder de Deus, mas rebelaram. O Senhor tinha dito a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Dos 12 espias que foram enviados para espiar a terra, 10 voltaram com covardia, com medo, com falta de fé, incentivaram toda a congregação de Israel a desacreditar em Deus. E por causa disso, Deus executou aquela pena de 40 anos no deserto. Mas Caleb e Josué nunca deixaram de crer na promessa do Senhor. Por isso, eles são os únicos 2 que vão entrar na terra prometida daquele grupo que saiu do Egito. Inclusive Moisés e Arão. Miriam já faleceu, Arão já faleceu, Moisés vai vir a falecer também no deserto. Josué vai assumir o seu lugar e Josué e Caleb vão liderar a nova geração de Israel para conquistar a terra prometida. Então nós vamos concluir a nossa leitura de hoje aqui. Uma leitura bem mais resumida do que as outras. Então eu agradeço a sua presença aqui conosco todos esses dias e amanhã nós estaremos de volta aqui lendo e meditando na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário
e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco. E se você ainda não é inscrito no canal, mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho para que você possa receber notificações e acompanhar a nossa leitura e ler a palavra do Senhor conosco, e ler a Bíblia toda neste ano de 2022. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós estaremos de volta.